Na região norte do Brasil habita um ser sobrenatural, uma velha bruxa capaz de se transformar em animais e amaldiçoar aqueles que respondem o seu chamado. Com poderes sobrenaturais, ela lança feitiços sobre suas vítimas, capazes até de levar à morte. Quando está na sua forma mais comum, uma velha de vestido preto e cabelos caídos no rosto, costuma soltar um assobio agudo, como se estivesse gritando o próprio nome. A Matinta Pereira é uma das lendas que mais arrepiam os habitantes das regiões norte do Brasil. A velha bruxa se apresenta de várias maneiras. Na maioria das suas aparições, ela tem asas. Já em alguns casos, apenas aparece com um manto preto. Há quem jure de pés juntos que não é apenas um mito. Dizem que ela é um ser noturno. Quando não tem asa, pode se transformar em animais como porco, cavalo, galinhas e por aí vai. Quando tem asas, transforma-se em um pássaro agorento chamado rasga-mortalha, que sempre voa nas proximidades de onde se localiza a própria casa da bruxa, em pequenos vilarejos mais afastados do grande centro populacional, causando pavor às pessoas por anunciar a morte de alguém próximo. Dizem que ela, ao escolher suas vítimas, se transforma em um pássaro e vai na casa de seus escolhidos. Seu anúncio de chegada é um assobio estridente. Dizem que o único jeito de se livrar dessa velha bruxa é lhe oferecendo tabaco ou café pela manhã. Assim que o dia amanhece, ela aparecerá na porta de sua casa para buscar o que lhe foi prometido. Porém, se a pessoa não tiver coragem de lhe entregar o que prometeu a ela, a mesma irá lançar uma maldição causando doenças e, na maioria das vezes, a morte é certa. E você, teria coragem de encarar a bruxa de frente? Matinta Pereira ou Matinta Pereira é uma personagem do folclore brasileiro que possui diversas versões. De maneira geral, ela é descrita como uma bruxa velha que se transforma durante as noites em um pássaro de mau agouro. Não se sabe ao certo a origem da lenda. Muitos dizem que se trata de uma feiticeira que usava da magia negra para se transformar em Matinta. Os mais velhos dizem que a sina de transformação seria hereditária, ou seja, passaria de mãe para filha. No caso de não haver herdeira para a sina, Matinta, a dona da maldição, se esconde na floresta e espera que uma mulher passe por lá. Quando uma mulher finalmente passa, então ela pergunta: "Quem quer?" Se a moça responder: "Eu quero", então ela se torna ainda naquela noite Matinta Pereira. E todos os meses, Joana sofria com crises de ânsia de vômito. Devido a isso, sua mãe a levava frequentemente ao posto de saúde do bairro. Foi por causa de uma dessas crises que sua genitora, ao chegar de madrugada do trabalho, no carro de lanche que tinha, colocou-a na garupa da bicicleta e seguiu para o posto médico. Como sua casa ficava próxima ao cemitério, elas teriam que passar por sua frente no caminho para o posto. Na hora em que passava por lá, Joana escutou um assovio perturbador que parecia vir do alto. Ao chegar no posto de saúde, ela contou a sua mãe sobre o estranho assovio. Após o atendimento médico, elas retornaram para casa. Era por volta de 3 da manhã e a mãe de Joana pediu que ela o abraçasse forte ao passarem pela frente do cemitério novamente. Ao passarem de volta, o mesmo assovio foi ouvido por Joana e também por sua mãe. Só que dessa vez, ele era acompanhado de batidas que vinham de dentro do cemitério. Tais batidas lembravam um som de alguém batendo em um tronco de árvore. Assustada, a mãe de Joana gritou: "Vai buscar tabaco em casa." Depois elas passaram rápido, chegando em casa, preocupadas com aquela manifestação. Pela manhã, uma velhinha que há anos morava sozinha, cujo terreno fazia fundos com o quintal da casa de Joana, bateu na porta de sua cozinha. A mulher velha tinha entre a vizinhança a fama de ser uma bruxa.
Mas Joana e sua mãe iriam descobrir que ela era algo mais. Ainda passando mal, Joana esperou que sua mãe atendesse a senhora. Ao abrir a porta para a estranha vizinha, sua mãe tomou um susto com o que ela falou. Vi vocês indo para o posto de saúde. Queria o tabaco que você me prometeu. Atônita, a mãe de Joana providenciou o tabaco na hora. Após entregá-lo para a velhinha, ela questionou sobre a doença da filha. Ao ouvir sobre as crises de vômito de Joana, ela foi até sua casa, trouxe uma garrafada e falou: dê para a menina durante 3 dias. Ela nunca mais vai ter problemas no fígado. Mas quando ficar mulher feita, vai ter que procurar o capa branca. Impressionada, a mãe de Joana recebeu o remédio de sua vizinha e depois despediu-se dela. Aquela mulher de ar misterioso que não deveria ter mais de 1,40 m de altura e que andava apoiada em uma espécie de cajado, revelará-se para Joana e sua mãe como a lendária Matinta Pereira. De fato, depois que tomou o remédio que ela lhe dera, Joana nunca mais teve as crises de vômito e depois que ficou adulta, descobriu possuir uma hérnia estomacal que trata até os dias de hoje. A lenda do Saci Pererê é considerada uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. Ela teve sua origem nas tribos do sul do Brasil e a lenda existe desde os tempos coloniais e é contada em todas as regiões brasileiras. Eu me chamo William e sejam muito bem-vindos ao canal Histórias do Mundo. O Saci é descrito como um garoto negro, careca, de uma perna só e que se locomove em um redemoinho. Sua altura pode variar pelas regiões do país e em alguns estados acredita-se que ele tenha apenas 50 centímetros de altura. Inicialmente, o Saci era retratado como um personagem negro e endiabrado que possuía 2 pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar o pito, ou seja, o cachimbo. O Saci Pererê é um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. Suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais durante a noite, fazendo sumir objetos como os dedais das costureiras, e ainda assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes. Reza a lenda que ele costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar ou fazendo-as queimar a comida. Além de suas travessuras, é importante notar que o Saci tem o domínio das matas e por isso possui outra função denominada farmacopeia. Assim, o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e de preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. Em muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um personagem maléfico, pois ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata e ainda costuma atrapalhar e confundir as pessoas que a coletam sem sua autorização. A lenda garante que para capturar um Saci Pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro do seu redemoinho de vento. Dessa maneira, após de capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o Saci nasceu do broto do bambu, permanecendo ali até os 7 anos e após esse período vive mais 77 praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci torna-se um cogumelo venenoso. Estudos apontam que sua lenda remonta ao final do século XVIII ao começo do século XIX. Isso porque não existe relatos sobre Saci nos primeiros séculos do período colonial do Brasil, como existem de outras lendas, como a da Curupira, que é mencionado em um relato de 1560. Os folcloristas brasileiros também apontam diversas lendas de origem europeia, que podem ter influenciado as características do Saci. Um dos exemplos mais citados é o Trágico, um ser de pequena estatura que faz maldades e faz parte do folclore de Portugal. O hábito de fumar que o Saci possui
é atribuído à influência das culturas indígenas e africanas, nas quais esse ato era comum. Outro elemento da cultura africana é o fato do Saci ter perdido uma das pernas após uma luta de capoeira. Na origem da lenda do Saci, ele era um protetor da floresta e por isso muitos consideram-no como um personagem derivado da lenda do Curupira. Na medida em que sua história espalhou-se, ela foi incorporando outros elementos que fazem parte do folclore de cada região e que pode ser oriundos de outras culturas. O termo Saci é oriundo do termo tupi, saci, que representa o nome de um pássaro. Esse pássaro é conhecido pelos nomes Saci, Matim-pererê ou Matim-pererê e em tupi Matim-taperê. Ela é contada em todas as regiões brasileiras e por isso a história modifica-se conforme o local. Em alguns lugares, esse personagem possui nomes diferentes, como Saci-sererê, Matim-pererê, Matim-taperê, Saci-sassurá e Saci-triquê. Em 2013, o deputado Aldo Rebelo Figueiredo, com o objetivo de declarar o 31 de outubro Dia Nacional do Saci-pererê, figura emblemática e uma das mais conhecidas do folclore nacional, a proposta do então deputado era valorizar as figuras da cultura brasileira. A comemoração do Halloween no Brasil, como tantas outras celebrações da cultura norte-americana de forte apelo comercial, tem atraído cada vez maior número de jovens e crianças. Criar na mesma data o Dia do Saci é, portanto, uma forma de se oferecer à juventude brasileira a alternativa de festejar as manifestações de sua própria cultura, disse o deputado. O terror da selva amazônica, o devorador de caçadores, também chamado de pé grande brasileiro, o Mapinguari, sem dúvida é uma lenda amazônica que povoa o imaginário daqueles que vivem na floresta. Não são escassos relatos de pessoas que acreditam terem visto o monstro escondido entre as árvores nas margens dos rios. Diz a lenda que no interior da floresta amazônica vive um monstro terrível, um gigante faminto coberto de pelos. Em algumas versões da lenda, ele é realmente coberto de pelos, porém usa uma armadura feita de casco de tartaruga. Para outros, a sua pele é igual ao couro de jacaré, com um olho só e uma boca imensa com dentes enormes e extremamente afiados, sempre sujo de resto de suas vítimas no lugar do umbigo. De braços longos e garras afiadas, o Mapinguari vaga pela mata em busca de animais e pessoas para devorar. Além disso, a lenda conta que ele tem um cheiro horrível, idêntico ao dos gambás, chegando a causar tonturas ou até mesmo desmaios. Segundo esta lenda, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluiriam e transformariam-se em Mapinguari e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior e sozinhos. Há também quem diga que seus pés têm o formato de uma mão de pilão, artefato usado por tribos indígenas. O Mapinguari emite um grito semelhante aos gritos dados pelos caçadores. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro dos desavisados, que acaba perdendo a vida. A criatura é selvagem e não teme nem caçadores, porque é capaz de entortar o aço das suas armas apenas com seu sopro. Os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre o Mapinguari e valentes caçadores. O Mapinguari sempre leva a vantagem, e os caçadores que conseguem sobreviver deste combate muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas no corpo para o resto de suas vidas. Há quem diga que o Mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. Outros contam que ele só aparece nos dias santos ou feriados. Dizem que ele só foge quando vê o bicho preguiça. Também em algumas versões é contado que ele tem um pavor enorme de água.
Muita gente acredita que a origem da lenda do Mapinguari seja um megatério, ou popularmente chamado de preguiça gigante, um animal pré-histórico que vivia nessas terras há mais de 10 mil anos atrás e cujo esqueleto pode ser visto no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Era mais um dia comum, onde decidimos sair pela manhã bem cedinho para irmos caçar. Pegamos nossas canoas e entramos no interior da floresta por um pequeno rio. Ao longo da nossa entrada na floresta, percebíamos que os cantos dos pássaros diminuíam, até que em um certo ponto já estava um silêncio ensurdecedor, quando decidimos que ali seria um local bom para caçarmos, pois estava bem calmo. Então fomos a pé, um pouco mais além, adentro da floresta. Já se passaram algumas horas e nem sinal de animal, quando ao longe vimos uma criatura com cerca de uns 2 metros de altura. Então demos um grito de pavor, pois estávamos muito assustados, pois essa criatura tinha uma boca enorme na barriga. Um de meus amigos deu um tiro no animal. Ele tinha uma aparência feminina, pois tinha algo que se parecia com seios. Após ser atingida, a criatura emitiu uma espécie de chamado. Foi então que surgiu uma criatura maior ainda, com quase 3 metros de altura, e veio em nossa direção. Acreditamos que fosse um macho, mas conseguimos fugir correndo. Entramos em nossas canoas e saímos o mais rápido possível daquela região para nunca mais voltar. Mas até hoje não consigo esquecer aquela cena da criatura vindo em nossa direção, com aquela enorme boca e um cheiro terrível. Até hoje, quando lembro, sinto um medo profundo. É isso aí, galera. Essa foi mais uma lenda das histórias do mundo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe. E se você tem uma sugestão de lenda, deixe nos comentários. É conhecido por ser um homem que se transforma em lobo, e em noites de lua cheia, ele sai em busca de vítimas para poder alimentar-se do sangue delas. Ele é conhecido como uma criatura feroz que possui as características de um homem comum de dia, e nas noites de lua cheia ele se transforma em lobo. Acredita-se que por castigo divino ele está condenado a essa transformação até o final de sua vida. Essa lenda é conhecida mundialmente e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais dela. Eu me chamo William e sejam muito bem-vindos ao canal Histórias do Mundo. O lobisomem está muito presente no folclore brasileiro e latino-americano, mas dependendo da região do país, a lenda pode sofrer alterações. Em alguns locais, acredita-se que o lobisomem somente se transforma numa encruzilhada nas noites de sexta-feira e ao amanhecer retorna à encruzilhada para se transformar em homem novamente. Em outras regiões, acredita-se que o 8º filho, com aparência pálida, orelhas grandes e nariz avantajado, provavelmente se tornará lobisomem. Há crenças em que o lobisomem corresponde ao 7º filho de um casal cujos anteriores sejam todas mulheres. Quando isso acontece, acredita-se que o menino se tornará um lobisomem a partir da puberdade. Isso quer dizer que o aniversário de 13 anos marcará o primeiro momento da transformação, o que acontecerá até o final de sua vida em todas as noites de lua cheia. Ao amanhecer, a criatura retorna às suas características de homem. Há versões da lenda em que o lobisomem prefere raptar bebês não batizados, por isso muitas famílias batizam suas crianças rapidamente. Por essa perspectiva, se a criança não for batizada, ela está propensa a se transformar em um lobisomem. A lenda do lobisomem surgiu na Europa, e os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram os estudiosos a concluírem que sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões na tradição grega, mas um dos relatos fala de um rei chamado Licão, que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque Licão era conhecido por realizar o sacrifício de humanos viajantes que visitavam seus domínios. Zeus então disfarçou-se de viajante, dirigiu-se a Arcádia e foi recebido por Licão em um jantar. Esse planejava matá-lo em seguida.
O rei da Arcádia ofereceu carne humana para Zeus, que, enfurecido, puniu e transformou em lobo para sempre. A origem grega do lobisomem, inclusive, deu nome à lenda, pois esse ser também é conhecido por licantropo, tendo licos o significado lobo e antropos de homem, em tradução livre. Por fim, existem alguns estudos que apontam que o lobo era um animal que recebia culto na antiguidade. Esse culto e a lenda acabou sendo transmitido para Roma. Em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lupercalia, a festa dos lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo, e lá esse era chamado de Versipélio. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de território, a crença do homem que se transformava em lobo espalhou-se principalmente pela Europa. A expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características e em cada local acabou ficando conhecida por nomes diferentes. Em locais cristianizados, esse ser tornou-se um pecador amaldiçoado, que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência até ser perdoado seus pecados. Se na Grécia ficou conhecido como licantropo e em Roma como Versipélio, em outros locais da Europa recebeu os seguintes nomes: Loup-garou na França, Werwolf entre os saxões, Aborotem para os russos, lobisomem na Península Ibérica. Até mesmo na África e na Ásia, a lenda do lobisomem ficou conhecida, embora possua características diferentes nesses continentes. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao nosso Brasil por meio dos portugueses, durante o período em que esses colonizavam o Brasil. Em nosso país, a lenda chegou e assumiu diferentes características em cada região. Em Portugal, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado. Falava-se que ele poderia ser um homem amaldiçoado por ser predestinado à maldição, bem como esta poderia ser uma penitência de pecados cometidos. Havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem. No caso da predestinação, acreditava-se que o primeiro filho homem nascido depois do nascimento de 7 filhas seria um lobisomem. Uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitérios e de pessoas para alimentar-se. Em Portugal, o lobisomem também poderia ser conhecido como corredor ou tardo, e lá chegavam a acreditar que mulheres também poderiam transformar-se nesse ser, sendo chamadas de poeira ou lobeiras, conforme levantou o folclorista Luiz da Câmara Cascudo. Galera, por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe. Predador furtivo e misterioso e de origem incomum, causador de ataques terríveis a animais de criação. Sua principal característica é o silêncio absurdo de seus violentos ataques e pela intrigante capacidade e habilidades seletivas e pelas marcas de perfurações precisas e cirúrgicas, e sem nenhum sinal de mordida no local da ferida. De tempos em tempos, a humanidade depara-se com novos mistérios que aguçam sua curiosidade. Como o chupacabras não foi diferente. Uma espécie de prólogo ocorreu na década de 1970 em um enigma popularmente batizado como El Vampiro da Moca. Entre fevereiro e julho de 1975 foram documentadas numerosas mortes de animais, todas ocorridas em circunstâncias estranhas, ao mesmo tempo em que ocorriam numerosos fenômenos ufológicos na ilha de Porto Rico. Em alguns casos, constatou-se forte radiação nos corpos mutilados e nos locais onde foram encontrados. Em meados da década de 1990, uma série de ataques sem explicações bem conhecidas a animais nas zonas rurais alarmou as pessoas no continente americano. O Brasil foi um dos países com mais relatos do caso e o assunto tomou conta dos noticiários durante alguns meses.
Estranhamente, animais estavam sendo atacados em regiões muito diversas e distantes uma das outras. As mortes eram todas muito parecidas e por isso foram todas atribuídas pela cultura popular a um suposto animal conhecido como chupa-cabra, muito embora suas vítimas não fossem apenas cabras. O primeiro relato que se tem notícia sobre a ação do suposto chupa-cabra teria ocorrido no mês de março de 1995 em Porto Rico. Nesta ocasião, 8 cabras foram encontradas mortas pelo fazendeiro proprietário dos animais. Cada cabra tinha 3 perfurações no tórax e estavam completamente sem sangue. Foi por causa desse primeiro ataque que se vitimou apenas cabras que se formou o nome chupa-cabra para identificar o que seria responsável pelas mortes dos animais. Os ataques continuaram em Porto Rico, mas nada foi realmente registrado ou mesmo explicado com precisão sobre a morte dos animais. Para tornar a situação mais confusa, seguiram-se ataques muito semelhantes a animais na República Dominicana, em Honduras, em El Salvador, na Nicarágua, no Paraná, no México, na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Peru, no Brasil e nos Estados Unidos. Durante o ano de 1995 e o restante da década, os ataques se repetiram nos diferentes países, muitas vezes em dias muito próximos ou iguais. Em raras ocasiões foram registrados em áreas urbanas. Na grande maioria dos casos, os ataques ocorreram em áreas rurais, vitimando criações de cabras ou de vacas. Os relatos deixam os investigadores policiais intrigados e sem uma resposta que solucione o caso. Mas o modo como as mortes aconteciam e suas localidades chamaram muita atenção dos pesquisadores e ufólogos. Para estes, os ataques eram realizados por seres extraterrestres de determinada raça. Tinham a intenção de se alimentarem com o sangue dos animais terrestres. De fato, as mortes não tinham relação com nenhuma outra praticada por animais predadores na Terra. Os animais vitimados eram encontrados intactos, só com as marcas dos 3 furos e completa ausência de sangue. O chupa-cabras ainda é um ser inexplicado no Brasil. Esteve nas manchetes dos principais jornais durante alguns meses, mas desapareceu gradualmente nos noticiários no final da década de 1990. No entanto, os ufólogos de todas as partes ainda se questionam o que é e como é tal animal ou ser que teria causado a morte semelhante de tantos animais em diferentes regiões da América. Alguns acreditam que o coiote tenha dado origem a um mito, por ser semelhante ao que é relatado por algumas pessoas. Porém, o modo como as mortes ocorrem ainda é uma incógnita, pois não é característica do animal. Vez ou outra ainda surgem relatos de seu ataque. Seria o chupacabra um animal desconhecido ou um alienígena, talvez um vampiro? Muitas perguntas são levantadas, mas o fato é que até agora ninguém conseguiu descobrir a origem deste animal. Bom galera, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo as nossas notificações de novos vídeos e deixe o seu like. As sereias estão entre os seres místicos mais encantadores de todo o mundo. Vários países possuem os seus contos próprios de algum desses seres vivendo nas suas águas. Aqui no Brasil mesmo, no nosso folclore, existe a história de Yara, a sereia que vivia no rio Amazonas e atraía os homens com seu canto a fim de matá-los. Mas essa não é a única história sinistra sobre esses seres metade humanos e metade peixe. Os relatos de pessoas que afirmam avistar sereias são milenares, dando ainda mais popularidade para as lendas nos dias de hoje. Basicamente, toda cultura possui sua própria história ou crença a respeito. Yara ou Yará, também referida como Mãe d'Água, é uma entidade do folclore brasileiro de uma beleza fascinante. Por ser uma sereia, enfeitiça os homens facilmente por ter metade superior de seu corpo formado de uma linda e sedutora mulher. Já a parte inferior do seu corpo, em formato de peixe, não é muito notada. Assim, não há quem resista sua belíssima face e suas doces canções mágicas. Seu poder é tão forte que basta convidar os homens para irem à sua direção que eles vão, acreditando vivenciar uma experiência incrível com uma encantadora mulher. Porém, as intenções de Yara são malignas e fatais, e o que ela quer na verdade é atraí-los para a morte. São raros os que sobrevivem ao encantamento da sereia, e caso retornem não conseguem ter uma vida normal por ficarem loucos,
Somente um pajé ou uma benzedeira é capaz de curá-los definitivamente. Diz a lenda que antes de se tornar uma sereia, Yara era uma belíssima índia trabalhadora e corajosa. Yara se destacava entre os demais por ser a melhor e consequentemente despertava a inveja de alguns da tribo, especialmente a de seus irmãos homens, que não se conformavam com tal situação. Seu pai era pajé e admirava em tudo o que a fazia, contribuindo ainda mais para a revolta de seus irmãos. Tomados pela inveja e pelo ciúme, os irmãos de Yara decidiram matá-la. Certa noite, quando Yara repousava em sua cama, ouviu seus irmãos entrando em sua cabana, com a intenção de matá-la. Rápida e guerreira, se defendeu e acabou os matando. Percebendo a gravidade da situação e com medo da atitude de seu pai, Yara fugiu desesperadamente pelas matas. O pai de Yara realizou uma busca implacável pela filha, localizaram-na e, como punição pelo seu ato, foi jogada no encontro do Rio Negro com Solimões. Os peixes trouxeram o corpo de Yara à superfície, que sob o reflexo da lua cheia transformou-se em uma linda sereia com cabelos longos e olhos verdes. Desde então, Yara permanece nas águas atraindo os homens de maneira irresistível e os matando. Acredita-se que em cada fase da lua, Yara aparece com escamas diferentes e adora deitar-se sob bancos de areia nos rios para brincar com os peixes. Também, de acordo com a lenda, é vista penteando seus longos cabelos com um pente de ouro, mirando-se no espelho das águas. A lenda de Yara é conhecida em várias regiões brasileiras e existem diversos relatos de pescadores que contam histórias de jovens que cederam aos encantos da tentadora sereia e morreram afogados de paixão. Bom, galera, por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E deixe nos comentários sugestões para as novas lendas. Acusado de engravidar moças, a lenda do boto é uma das mais célebres histórias do folclore nacional. O cetáceo, uma espécie de golfinho de água doce que habita os rios da Amazônia, acabou se tornando o centro de uma narrativa muito popular no Brasil. Hoje faz parte do imaginário comum dos brasileiros. O personagem foi e continua sendo representado em textos, músicas, filmes, peças de teatros e novelas. Em algumas noites especiais de lua cheia ou festa junina, o boto sai do rio e se transforma em um homem sedutor, galante, todo vestido de branco. Usa um chapéu para disfarçar a sua identidade, mas pelo nariz grande continua lembrando o golfinho de água doce. E no topo de sua cabeça tem um orifício por onde respira. Surpreendendo moças na beira do rio ou dançando com elas durante os bailes, o boto consegue seduzi-las com seu jeito doce e charmoso. Aí decide levá-las para dentro da água onde fazem amor. Na manhã seguinte, regressa à sua forma normal e desaparece. As mulheres ficam apaixonadas pela figura misteriosa e muitas vezes engravidam, tendo de revelar ao mundo o seu encontro com o boto. Assim como a própria identidade, a cultura tradicional brasileira se formou através de cruzamento de influências indígenas, africanas e portuguesas. O mito parece ter uma natureza híbrida, combinando elementos do imaginário europeu e indígena. A história do boto, que teve origem na região norte do país, na Amazônia, ilustra a proximidade do povo com as águas e com o modo que ela se reproduz em suas vivências e crenças. Encarando como um amigo ou predador, o cetáceo ganhou uma conotação mágica e passou a ser celebrado e temido em várias regiões do país. Atualmente ainda é representado em rituais e danças folclóricas em comemoração, como a Festa do Sairé em Alter do Chão, no Pará. O contato entre as populações que estavam próximas conduziu a um processo de assimilação da lenda do boto pela cultura regional brasileira. Assim, a narrativa foi se transformando e assumindo contornos diferentes dependendo da época e da região do país. Inicialmente, a história se passava em noites de lua cheia, quando o sedutor aparecia para as mulheres que se banhavam no rio ou passeavam nas margens. Na versão mais conhecida atualmente, a entidade mágica se transforma em homem no período das festas juninas e aparece nos bailes querendo dançar com a moça mais bonita. Em algumas variantes da história, ele também toca bandolim. Luiz da Câmara Cascudo, célebre historiador e antropólogo, resumiu assim a história na obra Dicionário do Folclore Brasileiro, de 1952. O boto seduz as moças ribeirinhas aos principais afluentes do rio Amazonas,
e é o pai de todos os filhos de responsabilidade desconhecida. Nas primeiras horas da noite, transforma-se num bonito rapaz, alto, branco, forte, grande, dançador e bebedor, e aparece nos bailes, namora, conversa, frequenta reuniões e comparece fielmente aos encontros femininos. Antes da madrugada, volta a ser o boto. Os relatos eram tão frequentes na tradição oral e escrita que virou costume em certas regiões os homens tirarem o chapéu e mostrarem o topo da cabeça quando chegavam nas festas. Antes desta versão popular, outras narrativas indígenas falavam de um ser aquático que assumia a forma humana. A entidade era adorada pelos tupaias, índios que não falavam tupi que acreditavam na sua proteção divina. Os povos tupis do litoral também falavam de um homem marinho, o Ipupiara, encarando como um aliado e protetor. O boto era visto como um amigo, principalmente dos pescadores e das mulheres que resgatava das águas. Por isso, o consumo da sua carne passou a ser mal visto em várias comunidades. O seu encantamento, no entanto, deixava sequelas na vida de quem o conhecia. Depois do encontro com o ser fantástico, as mulheres pareciam adoecer de paixão, entrando em um estado de melancolia, magras e pálidas. Muitas tinham que ser levadas ao curandeiro. A lenda parece ser um paralelo masculino da Iara, a mãe d'água, que atraía os homens com a sua beleza e a sua voz. É interessante reparar que alguns relatos davam conta do boto que também se transformava em mulher, mantendo relações com o homem que passava a guardar. Na melhor das hipóteses, o boto começava a rondar a cabana e a canoa do seu amado. Na pior, o homem morria de exaustão logo depois da relação. Em 1864, na obra O Naturalista no Rio Amazonas, o explorador inglês Henry Walter Bates narra uma versão semelhante que aprendeu na Amazônia. Muitas histórias misteriosas são referidas acerca do boto, como é chamado o golfinho maior da Amazonas. Uma delas era de que o boto tinha o hábito de assumir a forma de uma bela mulher com os cabelos pendentes até os joelhos e saía à noite a passear nas ruas. Encaminhava as moças até o rio. Se algum era bastante afoito a segui-lo até a praia, ele assegurava a vítima pela cintura e a mergulhava nas ondas com um grito de triunfo. Todas essas fábulas fizeram também com que a população começasse a temê-lo, procurando formas de afastá-lo. Assim nasceu o hábito de esfregar alho nas embarcações. No interior existia a crença de que as mulheres não devem estar menstruadas nem vestir vermelho quando andam de barco, pois esses fatores atraíam a criatura. A crença em uma entidade mágica que aparecia para seduzir mulheres incautas sobreviveu e foi se transformando durante os tempos. No entanto, uma coisa permanece igual. A lenda é usada para explicar a gravidez de uma mulher solteira. O mito muitas vezes é uma forma de encobrir relações proibidas ou extraconjugais. Por isso, há séculos que o Brasil tem crianças de pais desconhecidos que acreditam ser filhas de boto. Em 1886, José Veríssimo representou a situação na obra Cenas da Vida Amazônica. Rosinha, desde esse tempo, começou a emagrecer de pálida, que era tornou-se amarela. Ficou feia, tinha um ar triste de mulher desgraçada. Seu pai notou essa mudança e perguntou à mulher a causa dela. Foi o boto, respondeu Feliciana, sem dar outra explicação. Por trás deste mito existe cruzamento entre magia e sexualidade. Além de promover a união entre a mulher e a natureza, a narrativa parece estar relacionada com o desejo feminino e a fantasia de um homem com poderes sobrenaturais capaz de seduzir qualquer mortal. Em contrapartida, alguns psicólogos e sociólogos apontam que muitas vezes as mulheres usam a lenda como forma de esconder episódios de violência ou incesto que geraram uma gravidez. Contada através das gerações, a lenda do boto continua assumindo um papel de relevo na cultura brasileira. A personagem misteriosa tem sido representada através de diversas artes, literatura, teatro, música, cinema e entre outros. A lenda da cobra grande da Amazônia é muito popular nas regiões norte e nordeste do país. Esse personagem do folclore brasileiro, também conhecido pelos nomes cobra-norato ou buiúna, é uma cobra gigantesca cujo habitat é as profundezas dos rios ou dos lagos. Seus olhos são luminosos e aterrorizam as pessoas que a encontram.
Presente no imaginário de muitas pessoas, essa lenda inspirou a criação de diversas músicas, poemas e filmes. Dependendo da localidade, Amazônia, Pará, Tocantins, Roraima, existem diversas versões dessa lenda, as quais foram passadas de geração em geração. A história mais comum por trás dessa personagem ameaçadora é da Índia, de uma tribo amazônica que ficou grávida da cobra buiúna. Ela deu à luz a duas crianças gêmeas que nasceram com aparências de cobras. O menino recebeu o nome de Honorato ou Norato e a menina Maria Caninana. Assustada com a aparência de sua prole, ela decidiu lançar seus filhos cobras no rio. A diferença entre a personalidade dos irmãos era notória, ou seja, enquanto Honorato tinha um coração bom e sempre visitava sua mãe, Maria, por sua vez, guardava rancor e nunca foi visitá-la. Por conta de seu temperamento, Maria sempre estava assustando a população e os animais, e mesmo naufragando embarcações. Seu irmão, que era o contrário, não gostava nada de suas ações. Assim, cansado e triste com os atos de sua irmã, ele resolveu matá-la para pôr fim ao sofrimento de muitas pessoas. Algumas versões relatam que em noites de lua cheia, Honorato adquiria a forma humana e podia caminhar pela terra. No entanto, quando passava a lua cheia, ele voltava para sua vida nos rios. Acreditava-se que, para quebrar o encanto, uma pessoa deveria ferir a cobra na cabeça, além de colocar leite em sua enorme boca. A questão é que, com todos que ele falava, não tinham coragem, pois se assustavam com a criatura no momento que ela se transformava. Sem dúvida, ninguém queria enfrentar a cobra grande, até que um dia um soldado muito corajoso o libertou da maldição. Assim, Honorato pôde viver na terra como uma pessoa comum e perto de sua família. Em outra versão, uma mulher muito má, pertencente a uma tribo amazônica, costumava matar e devorar crianças indígenas. Os habitantes da tribo resolveram jogá-la no rio. Entretanto, ela não morreu, pois foi salva por uma espécie de demônio chamado de Anhangá. Por fim, eles se casam e têm um filho que foi transformado em cobra por seu pai, para que assim ele pudesse viver com seus pais no rio. Com o tempo, ele foi crescendo até atingir um tamanho descomunal, tanto que os rios já não tinham mais peixe. Com isso, a cobra grande começou a aterrorizar e devorar pessoas das tribos que viviam próximas dos rios. Quando sua mãe morreu, a cobra ficou tão enfurecida que resolveu viver num estágio de letargia embaixo das cidades grandes. Noutra versão, quando morre sua mãe, a cobra grande fica triste e furiosa, que seu olho torna-se tão brilhante que chega a soltar flechas de fogo. Essas flechas eram atiradas no céu e, portanto, acreditava-se que ele atuava nas tempestades. A origem da lenda é indígena e provavelmente surgiu na região amazônica. Hoje é uma das lendas mais conhecidas entre os habitantes que vivem próximo dos rios, os chamados ribeirinhos. Acredita-se que a cobra grande foi responsável por criar parte dos rios. Isso porque, ao se rastejar, ela deixava grandes crateras no chão, a qual com o tempo se transformaram em rios caudalosos como o Amazonas. A verdade é que na região existem muitas cobras imensas que medem até 15 metros de comprimento, chegando a pesar mais de 250 quilos. Destaca-se a cobra sucuri, também chamada de anaconda, boiaçu e buiúna. Galera, como nós podemos ver, em cada região, e dependendo da tribo que habitava naquele local, essa lenda ela é contada de formas diferentes. Aqui em Belém existe uma lenda de que embaixo do mercado do Ver-o-Peso dorme uma cobra grande e quando ela acordar, ela irá afundar a metade de Belém, ou seja, a frente de Belém. Se você gostou da lenda, deixe seu like, compartilhe e comente como é a versão dessa lenda na sua cidade. Um abraço e até a próxima lenda.